gente atua justamente como agregador. Todo mundo tem que chamar o cliente pelo nome. Entender qual é a necessidade do cliente para aí sim começar a aplicar. A gente vê uma disposição assim, acima do normal para vocês poderem estar solucionando e resolvendo. Criando essa conexão realmente natural que transforma para a vida. Então a gente entende da prática. Fechar demais a porta, você perde a oportunidade. Criar soluções, solucionar problemas, a dor do cliente. Pensou em contabilidade? Não se esqueça, é Conta Clube na cabeça. Está no ar mais um Conta Clube Cast, o seu podcast que fala sobre gestão de negócios e empreendedorismo. Afinal, você sabe que empreender é um ato de coragem. Pessoal, vamos iniciar mais um podcast aqui no nosso Conta Clube Cast. Alex, seja muito bem-vindo. Já não é a primeira vez que você participa, né? Já tá... Estamos aqui. Hoje tem muito assunto pra gente falar, né? Com nossos convidados. Vai ser muito bacana, vai ser muito bom. Perfeito, pessoal. Seja muito bem-vinda, Paola, seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Do time CEF aí. Eu queria primeiro agradecer vocês pela presença, porque vocês são clientes, se tornaram grandes parceiros nossos aqui da Conta Clube. Tem muita troca aqui. Mas antes de mais nada, de falar de contabilidade, toda essa questão aí tributária, fiscal, consultoria, RH e por aí vai, eu falo que toda empresa tem uma história por trás. E foi muito bacana, na primeira visita com vocês, eu conheci a estrutura. Porque a gente às vezes bate o olho ali rapidinho no Instagram, vê aquela coisa, tem um dinamismo bem grande, inclusive no Instagram de vocês, parabéns. Mas quando eu entrei ali, eu vi uma estrutura muito bacana, uma estrutura muito acolhedora de uma certa forma. E eu queria ouvir um pouco da história de vocês, assim, como é que surgiu a ideia de criar esse negócio? Primeiro eu quero agradecer o convite. E o CEF Studio, ele nasceu de não querer ser uma academia convencional. O CEF, ele nasceu para criar soluções, solucionar problemas, a dor do cliente. O nosso atendimento, o cuidado, ele não é primordial a musculação, a ginástica, a natação. Nosso produto principal é o cuidado. Legal. Então, a gente tentou encontrar uma diferenciação dos serviços que já eram ofertados. E também, quando começou há 15 anos atrás o CEF, eu trabalhava em academias convencionais e já trabalhava com grupo especial. Quem são, né? Muitas pessoas perguntam o que é grupo especial. E aí são pessoas gestantes, idosos, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, adolescentes, pessoas com problemas posturais. Então essa é uma especialização minha que eu já atuava. E esse público em si não era um público que tinha um atendimento de qualidade, um atendimento acolhedor, um atendimento humanizado dentro das academias convencionais. Então era uma dor que eu sentia. E aí quando a gente teve a opção de criar o CEF, ele iniciou para solucionar a dor desse cliente, de atender esse cliente de uma forma que ele se sentisse único, onde você consegue chamar o cliente pelo nome. No CEF, todo cliente ele tem um nome, né? Então a gente fala que ele não tem apenas um CPF, que ele é apenas um número. Ele tem o seu nome, todo mundo tem que chamar o cliente pelo nome. E aí começou o CEF há 15 anos atrás, apenas sendo um estúdio de musculação. A gente brinca que tinha 70 metros quadrados, o nosso sonho. Era só eu e ele, eu dando aula, o Felipe Era atendendo. lá em Valqueire mesmo, você começou desde lá? O CEF começou com uma unidade bem pequenininha, né, numa rua atrás, na rua principal. E a gente começou panfletando, abrindo as portas. Na verdade, partiu de um projeto de pesquisa da Paola de pós-graduação, né, essa ideia de abrir para esse tipo de perfil, esse tipo de público. E foi bem legal a história, porque nós começamos a nos relacionar, somos marido e mulher, né? Ela é minha esposa. Então, eu era da faculdade de Direito, eu não era educador físico, mas sempre gostei muito da área de esporte. E quando nós nos conhecemos e tal, ela tinha esse projeto em mente e eu sempre pensei em empreender. E aí juntou o útil ao agradável, ela tinha essa ideia e nós começamos a procurar um lugar. Nesse projeto de pesquisa dela, ela tinha essa ideia do bairro, já que ela tinha feito uma pesquisa numa uma farmácia de material hospitalar de uma amiga dela, na época, e ela fez lá uma prospecção e tal, e conseguiu ver que o bairro tinha um potencial para poder tá atendendo esse tipo de público, esse tipo de perfil. Foi estudado o bairro, entendeu? Bacana que vocês meio que acabaram desenvolvendo um plano de negócios, né? Entendendo ali o que vocês iriam focar. Porque o meu TCC da pós, ele era em gestão de negócios. Assim como eu me formei, eu fui fazer uma pós em gestão de negócios, porque sempre foi
uma duvidazinha que ficava na minha cabeça, como é que aquilo funcionava, né? Então, minha paixão é prática, eu estou sempre na prática, no operacional, dando aula, contato com os clientes, mas sempre tive aquela dúvida de como faz essa mágica acontecer. E aí, assim que eu me formei, eu fui fazer a gestão. E aí, a pós-graduação, o trabalho de conclusão da pós, era realmente você pesquisar, né? E aí você tinha que ir para o mercado. Como já era um projeto meu, que eu já tinha essa vontade, e uma colega já tinha um negócio em Vila Valqueire, eu perguntei a ela se eu poderia colocar um questionário. E como o público dela era muito parecido com o público que eu procurava inicialmente, que era uma farmácia de material hospitalar. Então, muitas das pessoas, idosos, cardiopata, hipertenso, gestante, já frequentavam a loja dela. Consumiam lá, né? E aí era o mesmo cliente. Aí eu coloquei e dali saíram vários retornos positivos. Então, quando surgiu a oportunidade, de fato, a gente colocar isso em prática, eu dei a opção do bairro de Vila Valqueire, porque assim, eu já tinha isso. O negócio já surgiu bem estruturado, bem organizado, inclusive nascendo academicamente, Isso né? aí. Eles conheceram, né? O CEF, o nome CEF, ele foi escolhido dentro de uma faculdade. E isso que eu ia perguntar Legal. também, o significado da sigla, acho que é importante também a gente... Então, de verdade, E significado... como nasceu, né, o nome? Foi meu certo? pai que colocou esse nome junto com... Assim como a logo, né, que foi feita inicialmente, foi um amigo meu, a Paola estava, não lembro onde ela estava na época, estava na faculdade, e eu na casa de um amigo, a gente, não lembro o que estava fazendo, mas ele estava no computador e eu falei do negócio. E ele, como já trabalhava na área de design e tal, ele, vou fazer uma logo aqui para vocês. E desenvolveu lá um logo que é bem... Então o nome foi teu pai também que... Meu pai que deu o nome e o logo nós desenvolvemos também com um colega, com um amigo. O CEF, ele vem de estúdio, espaço físico. O estúdio porque nós não Por ser atendemos... uma questão personalizada, né? Um atendimento diferenciado, hora marcada, número limite de pessoas. E isso que a Paola está falando também é interessante, falar um pouco também das áreas que existem dentro do CEF, porque hoje quando a gente pensa numa academia padrão, você pensa num prédio, num local e com uma atividade só. Então seria interessante também, né, Douglas, a gente entender quais atividades que tem ali no CEF, desde, inclusive que eu vi que tem o Baby ali, o alto rendimento, que se falasse um pouco também disso. Então, na verdade, o CEF, ele sempre teve a preocupação de ouvir o cliente. Então, como ele começou voltado para esse grupo, a gente também entendeu que começaram a vir alunos que não se enquadravam no grupo especial e que gostariam do atendimento. Inclusive, foi o trabalho de conclusão dele, que foi o grupo que a gente chamou de subatendido. Quem é esse aluno subatendido? É o aluno que ele não tem inicialmente nenhuma restrição, né? Mas ele não gostava de treinar em academias convencionais. A grande maioria pela questão do atendimento. As experiências anteriores não eram experiências positivas e ali era um ambiente acolhedor, que estava se sentindo confortável e aí ele geralmente vinha junto. Então, vamos supor, tinha uma mãe idosa e o filho não apresentava nenhuma limitação, mas queria estar ali. E a gente começou a atender muito esse perfil. Então, nós botamos de subatendido esse aluno. A gente enquadrou tanto o aluno que não tinha o perfil de uma academia convencional, aquela questão de moda, enfim, que não se enquadra, né, numa academia convencional, assim como os alunos também que vinham por indicação médica, e também aqueles que não tinham nenhuma limitação e queriam atendimento. Sim, então, sim. Foi o perfil subatendido que foi falado. E aí a gente sempre teve essa questão de fato, o que o cliente está querendo? O que eu consigo ajudar? Ouvir o cliente Né? sempre foi uma filosofia forte de você. O CEF, ele sempre teve a questão de a gente entender que a preocupação é em realizar a vontade do cliente. E entender a dor dele para que a gente possa solucionar isso. Eu entendo que uma venda, uma matrícula, ela é feita quando você consegue entender o que ele está precisando e criar essa conexão. Tanto que as atividades infantis, a partir do momento que entraram no nosso portfólio ali, foi justamente porque nós escutamos os clientes. A necessidade do pai, da mãe, do avô, do tio. Veio né? através de pesquisa de satisfação. Estarem querendo, ao mesmo tempo que eles estão fazendo atividade, a criança também está no mesmo local e agrega tudo ali para poder... Mas aí, assim, eu estou entendendo até aqui. O ponto que eu ainda estou com dúvida, eu queria ouvir vocês, é como é que surgiu essa parte da ginástica. Porque... Veio forte a ginástica. O CEF, na verdade, quando a gente viu que a estrutura nesse local, que a gente ficou durante 3 anos, não estava dando mais conta, né? A gente começou a ter que botar mais gente, botar mais material, o espaço realmente ficou pequeno, a gente foi para um outro local, no mesmo bairro, na mesma rua de próxima. trás. E lá, quando a gente conseguiu esse lugar, tinha uma piscina. Eu também estagiei, também fui atleta, né, de natação, então era um ambiente que também para mim era muito familiar. E aí eu falei para ele, vamos agregar então a natação, trazendo essa facilidade para o pai. Natação, E hidroginástica. aí veio as atividades aquáticas, natação, hidroginástica, hidroterapia, então isso tudo veio para o nosso portfólio. Sendo que o espaço, a gente tinha, na casa, né, tinha um andar em cima, e esse novo andar não tinha nada.
E aí na pesquisa de satisfação a gente começou a ver que tinha muitas pessoas que gostariam de uma atividade, principalmente uma atividade que atendesse as meninas e que não fosse dança, porque a região do bairro de Vila Valqueire tem muita escola formadora de dança, que também é uma especialização minha, mas eu entendia que ali não era... suas especializações. E ali era uma área que eu dancei a minha vida inteira também, mas não era uma coisa que eu teria um nome para poder colocar o meu nome na frente. Então eu falei para ele, olha, eu acho que não vale a pena a gente também colocar dança aqui, porque já está meio que saturado em relação a isso. Então vamos colocar novamente uma pesquisa de satisfação. Então a gente já tinha o perfil de cliente que já vinha em família, e aí nisso saiu, gostaria de atividades que tivessem para o público feminino. E aí eu levei para ele, falei assim, olha, eu como fui atleta na minha infância, eu fiz 3 modalidades, né? Eu fazia natação, ginástica e dança, tudo em âmbito de performance, de alto rendimento. E aí eu falei para ele, assim, olha, trabalhei muito tempo depois também como estagiário no processo de formação na ginástica artística. E a ginástica, no início, na iniciação, você não demanda de ter um material muito grande. E eu posso dar aula. E aí colocamos em prática, marcamos uma aula experimental, e nessa aula experimental apareceram já 2 turmas, das 2 turmas, 2 meses depois já não tinha mais vaga, o espaço ele era dividido, que a gente também tinha basquete, a gente também tinha vôlei, então a gente montava e desmontava todos os dias. Caramba. Então era monta e desmonta, e aí começou, traz mais material, vai recrutando profissionais, e aí nasceu o CEF Ginástica. Por que veio o nome? Porque a gente começou a participar de apresentações que depois se tornaram as competições. E aí qual o nome que a gente dá para essa modalidade? Então a gente já vinha com o CEF e a gente só incluiu a ginástica. Então o CEF Ginástica veio desse caminho. Quando eu fui lá, eu assumo que eu fiquei bem surpreendido, porque quando eu vi lá aquelas crianças dando mortal, nossa, umas coisas que eu falei, se eu tentar um negocinho aqui, minha coluna vai embora no primeiro momento. Não levanta nunca mais. Não dá. Aí eu queria ouvir de você assim, como é que é essa relação com essa galera mais jovem, com esse público, é tranquilo, tem seus desafios? Queria ouvir um pouco da experiência. A Paola vai ter um domínio maior para falar sobre isso, apesar de eu viver todos os dias. Hoje o que eu posso dizer é que essa relação é muito mais, se for no âmbito de complexidade, é maior com os pais do que com as crianças. É mesmo? Nós temos 2 clientes, né, quando se fala de criança. É a criança e o responsável. E aí eu acho que Eu sempre comento que a gente tem o cliente que consome e o cliente que de fato efetua o pagamento, né? E a gente tem essa função de tentar entender ambos os lados e agradar a todos. O público para infantil é um público que eu sempre gostei de trabalhar, porque é um público que trabalha de forma natural. A criança, ela é interessante. A criança, ela gosta de pessoas interessantes. E aí eu brinco que tem essa facilidade, que a criança ela gosta de você porque ela gosta de você. Né? Ela não vai te procurar porque é de uma forma interesseira. Você agrega algo a ela, você traz confiança. Então é muito espontâneo. É verdadeira, né? O mundo infantil é muito natural, é muito verdadeiro. A criança ela vai te abraçar porque ela quer te abraçar. Ela vai trazer uma cartinha porque ela esperou o dia inteiro para te entregar aquela cartinha. Então, assim, eu brinquei, até gravei um vídeo ontem que assim, meu trabalho está me matando. E eram todas as crianças em cima de mim me abraçando. E literalmente... Eu brinco que quando eu estou muito estressada com alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim, eu saio do escritório, o Alex sabe disso, eu vou lá para o meu espaço de criança e fico ali eu encontro a minha paz. Porque realmente estar com ela... O que é interessante nessa relação, né, e a Paola faz isso muito bem, às vezes os pais pedem para a Paola tomar alguns tipos de atitude que era para eles tomarem em casa e que ela resolve para eles muitas das vezes. Acontece toda hora. Chega a ser... Tia, olha só, você pode conversar com ela que ela não está fazendo isso na escola e se não fizer a gente vai ter que sair, eu não estou conseguindo mais ter o controle sobre isso. Tia, ela não quer mais fazer natação, só que tá ali, você consegue botar? Tia, ela não quer mais vir, você consegue resolver isso? Tia, ela não está obedecendo, você consegue ver? E aí, querendo ou não, eu consigo. E o esporte está muito vinculado também à disciplina. Claro. Então acaba, acredito eu que vocês devem receber vários feedbacks de melhora, inclusive no rendimento escolar. Porque a disciplina do esporte é fundamental em qualquer área, inclusive até nos negócios. E esse ponto de disciplina é muito importante porque no CEF a gente tem hoje, dentro da ginástica, né, de forma específica, a gente tem 2 perfis. Eu tenho a criança que ela está procurando o CEF como uma forma realmente de fazer atividade física, então tá ali para iniciação esportiva, como uma modalidade educacional e não diretamente para performance. E eu tenho um outro público que está procurando o quê? Ser atleta. Então ela tá ali para virar uma pessoa, né, de fato em performance. E conforme ela vai ficando mais tempo
né, nesse processo, ou seja, ela ficava 50 minutos, agora ela está ficando 3 vezes, agora ela está ficando todos os dias, agora ela fica todos os dias 4 horas. Essa disciplina, a maturidade que a criança ela ganha com o esporte, tem crianças de 5, 6 anos que elas chegam mais cedo, elas sozinhas, elas pegam o almoço, elas almoçam, elas guardam tudo, elas trocam de roupa, elas fazem o coque, elas ficam prontas, escovam o dente para esperar o treino. Então, assim, com 5, 6 aninhos, entendeu? E uma coisa que não foi imposta, o que é mais legal que isso é uma coisa natural. Ela vê as meninas de 7, 8 fazendo e ali realmente como exemplo, como inspiração, elas começam a fazer também. Então a gente já vê essa maturidade acontecendo de forma muito natural e é legal que eu acho que o esporte de fato ele transforma as vidas, né? Então, assim, bacana, né? Ver essa questão da disciplina e vai criando essa conexão realmente natural que transforma para a vida, não só ali para o alto rendimento, e você vê assim, desde que a criança entra, né, ali no baby, vai, e ela permanece, vai para o alto rendimento, você vê ela se deslocando geograficamente dentro do CEF, né? Agora uma coisa interessante, e para a gente partir para uma outra situação, que eu queria saber de vocês, como é que o caminho de vocês, do CEF, se cruzou com o caminho da Conta Clube, como é que vocês ficaram sabendo, como que surgiu isso tudo aí? Então, a gente tem uma pessoa em comum aí, que é o Lucas Floriano, da Tiluc, que ele, além de nosso aluno, é um amigo, né? E aí, a questão da própria rede social, ele num podcast com vocês, a gente visualizou ele aqui com vocês e a partir daí, nada melhor do que uma prova social, né? E além da prova social, de a gente estar vendo ele ali, ter uma intimidade com quem está falando. Então, juntou as duas coisas, então a credibilidade duplicou. Então, na hora me interessei, tinha uma dor também por trás disso, que é de uma necessidade, uma contabilidade antiga, a gente estava querendo evoluir, melhorar algumas coisas, e na hora fiz contato e o Douglas de imediato aí me atendeu de prontidão e foi muito bacana a troca e estamos aí, não só com a contabilidade, né? A gente começou inicialmente com a contabilidade, aí foi entendendo outras demandas de vocês, mas assim, a gente fala muito um pouco da experiência de vocês também, de ouvir o cliente, entender qual é a necessidade do cliente para aí sim começar a aplicar. Então a gente não fala, olha, eu faço serviço ABC, toma aí, pacote fechado, não. Sim. Isso é necessário para você, para o teu negócio? Vocês personalizam, é nítido isso. A gente consegue personalizar e a gente viu em vocês também um link muito forte. É uma coisa que eu queria aproveitar o gancho para perguntar, porque assim, eu vejo vocês com uma energia, claro, de fazer o objetivo, fazer a coisa acontecer dentro do negócio de vocês, mas cada um de vocês tem a sua particularidade. Sim. Então você tem Paulo, por exemplo, mais, pelo que eu vejo, comercial, aparece, fala e tudo mais, Felipe já mais parte burocrática, administrativa. Como é que é isso na prática, assim, de vocês? Eu queria ouvir. E nesse caminho ainda somos marido e mulher, né? Então a gente tem que o dia inteiro juntos, o dia inteiro compartilhando tudo. A pergunta que eu mais recebo quando eu chego no lugar, as pessoas perguntam assim, como é que é a experiência, né? São 15 anos de CEF, são 15 anos de casamento, então... o tempo que tem de CEF tem de relacionamento. Então, na verdade, então assim, o tempo, como é que você consegue dividir isso? É uma missão, né? Eu acho que, na verdade, como qualquer empresa que tem sócio, independente se é marido ou mulher, você precisa respeitar o espaço do outro. Claro, somos seres humanos, então tem alguns momentos que a gente acaba se colocando dentro do trabalho de uma forma mais intimista, de uma forma que, pode resolver isso pra mim, resolve aí. De repente, com uma pessoa que eu não tivesse essa intimidade, eu não falaria, mas também tem outros momentos que facilitam, né, que são positivos. Então, eu acho que o segredo da gente estarmos juntos há tanto tempo, e graças a Deus com uma empresa que está, de fato, prosperando, a gente saber respeitar. Então, é bem claro, e agora com a chegada de vocês, com a questão realmente de gerar processos internos e tudo, é a gente respeitar o espaço. Eu sempre tive essa facilidade maior e acabo querendo não sendo a pessoa que está ali no dia a dia com o cliente, ouvindo o cliente, o lado comercial, então parte de marketing. Eu me coloco realmente à disposição e sou responsável técnica pelos espaços, então todos os professores, funcionamentos, aulões, os eventos ficam sobre a minha responsabilidade e a parte interna, né, administrativa, fica com ele. Um exemplo, eu vou realizar um aulão, um evento. Eu vou criar esse evento, o custo desse evento, o que eu preciso para esse evento acontecer, levo para ele me dá o ok, né, por conta da parte realmente financeira. Tendo viabilidade desse evento de acontecer, eu coloco ele em prática. Então, essa, no caso, seria uma divisão, assim, colocando bem prática de como funciona, né? A parte administrativa de tudo. A mágica do CEF acontecendo, eu falo que fica com ele. Até uma coisa bem legal de falar,
que assim, a gente passou por um processo que todos nós passamos, que foi a pandemia. E a gente teve muitas empresas, colegas, que não conseguiram sustentar. E eu falo que a gente teve... Do dia que foi anunciado da pandemia até o nosso retorno, a gente não teve nenhum desligamento. Tudo ficou funcionando perfeitamente. E eu falo que isso tudo só aconteceu porque o Felipe, por trás, ele conseguiu dividir isso de forma assim, primordial. Ele botou como um foco o cuidado com todos os colaboradores. Então todos os colaboradores estavam sendo assim, focados na parte pagamento, não atrasar, manter eles ali ativos, entender que eles realmente são partes importantes do CEF. Ele acredita que não é um equipamento, a gente tem cuidado com pessoas. Então essa mágica de como funciona, porque geralmente, Douglas, é o meu rosto que está à frente do CEF. Sim. Mas eu gosto muito desses momentos de enaltecer a função do Felipe, porque trocou uma lâmpada, vamos pintar a recepção. De fato, não é uma coisa que de fato o cliente inicialmente ele vê. Percebem, né? Só que é uma função dele, aí foi ele que idealizou, foi ele que calculou, foi ele que programou, e acaba que o cliente direto ele não consegue entender. Então, existe toda uma equipe por trás também, né? A gente está falando aí eu e Paola, mas existem hoje aí quase 30 pessoas envolvidas no CEF Valqueire, né? Então, a gente deve sim a todas essas pessoas que estão com a gente. Tem gente aí há mais de 12, 13 anos, tem 15 anos para funcionar. Tem toda uma mecânica. Sim. E essa divisão também, que vocês estavam falando, é interessante, e eu ia perguntar também para o Felipe, que nessa parte administrativa, eu acredito que você talvez lide direto com a Conta Clube, com os processos, até com o nível de conhecimento. Como é que você enxerga a equipe Conta Clube, o atendimento, o nível de conhecimento? Traz segurança para o teu negócio, para vocês? Como é que você vê isso? Pô, sem dúvida. A Conta Clube chegou assim de uma forma... A hora que a gente precisava mesmo, né, de um suporte que nem vocês dão pra gente hoje. Tudo que a gente tem de dúvida, tudo que a gente precisa... A gente vê uma disposição assim, acima do normal para vocês poderem estar solucionando e resolvendo. Tudo que a gente pergunta também de necessidade rápida é respondido de uma forma. Canais, né, os canais, a gente tem ali, os canais são todos respondidos, tanto e-mail, WhatsApp, tudo que a gente tem ali para poder falar com vocês. Em quantos minutos? Até em menos de 5 minutos. Até 5 minutos. Cara, meio que só elogios, não tem o que... Na verdade, eu fico pouco nessa área, né, de setor diretamente da parte contábil, mas o que eu vejo dele vocês passam segurança. Sim. Eu acho que a nossa função com o nosso cliente, nosso aluno, é passar essa segurança quando ele passa a dor dele, o que ele está buscando no CEF, e eu acho que o CEF encontrou na Conta Clube essa segurança. Poxa, isso aqui tem uma dúvida. É passado pra gente de uma forma muito clara, a comunicação, rápida, a forma de vocês passarem pra gente, realmente, não fica com aquela questão de forma formal, né? Aquele jeito todo difícil de falar, não, vocês transformam, fazem o negócio ficar fácil. Então isso é muito bacana. A Paola trouxe um ponto que eu achei bem interessante sobre você, que é a questão da humanidade que você tem através dos números. Porque assim, quem normalmente fica ali na planilha, no administrativo, por muitas vezes não conhece ou não enxerga aquelas pessoas que estão ali na ponta, o professor, o cliente, ela quer ver a sua questão numérica. Se eu cortar a luz aqui, eu vou ter uma economia de tanto. E vocês, por terem esse link tão forte, você consegue, obviamente, entender, não é só cortar, é entender o número, a pessoa que está por trás do número. Eu vejo, a gente fala muito isso também na Conta Clube, assim, não é só uma mensalidade de contabilidade, não é só mais um cliente. Qual é o projeto deles? Quero ver a história deles. O interessante disso também é que nós não somos simples investidores, a gente não só investiu em pessoas e as pessoas estão trabalhando, né, pra gente. Os dois somos profissionais de educação física, então a gente entende da prática, né? A gente, no início, eu e ela, nós estávamos ali na prática, só tínhamos nós dois, né, trabalhando ali diretamente. Então a gente consegue entender o que o profissional, né, o colaborador ali, ele passa. Então por isso essa humanização toda. Nós já passamos pelo aquilo que eles estão passando. Então, desde a recepção até a limpeza. Até a limpeza, exatamente. Por algum motivo se ausentar, você... A gente está lá, com certeza. Mas no início, Douglas, era só eu e ele realmente para fazer tudo. Então era de prospectar no sinal, de dar aula, de recepcionar o pagamento e inclusive de fazer a limpeza. Então, assim... Tem uma curiosidade boa, já que você gosta dessas histórias. Nossa 13º, né, do primeiro ano, foi pago com a nossa garrafa do dinheiro da garrafinha do casamento. Então nós abdicamos de viajar, de ter uma lua de mel e tal, para pagar o 13º. Tem, pô, com certeza. De uma situação, vende um carro, coloca o dinheiro no carro para poder fazer a expansão do CEF. Então a gente sempre teve uma cabeça muito planejada, da onde a gente quer chegar. A gente quer chegar
ali. Então, se pra gente chegar ali, e uma forma muito pé no chão. Dá, não dá, então vamos fazer agora. Então, a gente sempre tentou procurar parcerias, pessoas que fizessem esse caminho ser mais suave. E aí a Conta Clube chegou nesse processo que a gente está de formar a empresa, de processos que a gente tinha esse gargalo interno, de regime interno, processo, função de cada um, até pensando num processo de expansão. E a contabilidade, ela veio em tão boa hora que, além disso, a gente não está só com a contabilidade, né? Vocês estão completando e tem um portfólio gigantesco. E a gente entrou aí com o Finan Clube, né? Finan Clube. Que é a parte financeira ali, da gestão também. E hoje a gente ainda está com a consultoria. É porque o BPO, né, que é nosso serviço da Finan Clube, que é uma empresa do grupo da Conta Clube, a gente atua justamente como agregador. Acaba que a gente, por cuidar do financeiro também da empresa, fazer toda a gestão do financeiro do negócio, a gente consegue vincular essas informações para a contabilidade. Então fica um jogo de ganha-ganha mesmo. E acaba facilitando o processo, as rotinas para vocês. E eu não vou mentir, facilita também para a contabilidade. Porque por muitas vezes o cliente, o tempo que ele perde fazendo planilha, controle, para poder mandar para a contabilidade, é um tempo que ele poderia estar pensando na expansão do negócio dele. Sim. Pensando num novo projeto de marketing, um novo projeto para uma nova filial, o que seja. Então isso é um valor que, por muitas das vezes, não aparece no número direto, né, Alex? Muito bom. Felipe, em relação à consultoria, quais foram as dores que você teve, que você identificou para poder ter essa necessidade? Então, tinham muitas coisas engessadas ainda, né, com a gestão anterior, no sentido de parte salarial, parte burocrática, né, internas da empresa. Documentação, processos. Tinham muitas dúvidas ainda. Divisões de funções, que cada um vai fazer. A parte formal também, né, documental, da gente ter as funções certinhas ali descritas. Então, a gente precisou também passar por alguns percalços de pessoas que a gente confiava e ficava no aperto de mão e olho no olho, e a gente foi amadurecendo e viu que isso não dá certo. Tendo que meio profissionalizar sem a coisa, dúvida, né? Sem dúvida. Uma coisa que a Paola falou interessante, do início até onde vocês estão hoje, o negócio acaba sofrendo algumas variações, mas a gente percebe, eu não sei se vocês perceberam isso, e chega num ponto que não dá para permanecer da mesma forma, né? Sim. Tem que haver algumas alterações para que se alcance outros objetivos. Acho que é isso que é o momento que vocês estão, preciso ir para outro nível. E essa pergunta, principalmente do CEF Studio, porque como tem o CEF Ginástica, que também acabou se tornando uma empresa dentro do CEF, né? Então a gente tem o CEF Ginástica e o CEF Studio, veio muito a vontade de a gente também expandir o CEF Studio. Então, pela primeira vez, de levar o CEF Studio, a musculação, para outras regiões. E o processo que a gente fez com a ginástica, a gente começou a ter vontade de fazer com a musculação. E aí, daí surgiram também as necessidades de transformar isso em processos. De fato, botar isso no papel e falar como é que isso funciona, qual o custo de fato para isso acontecer, o que precisa cada um. Então... Uma observação importante e uma responsabilidade para vocês. A gente conta com a Conta Clube nessa expansão aí, tá? Perfeito. Então, assim, veio realmente essa vontade, pela primeira vez, de a gente levar o CEF para um outro bairro. E aí, como é que a gente leva? Bacana. Porque o CEF, ele veio, foi muito, como você falou, de uma forma... Foi dando certo porque a gente está ali. Sim. E agora começou a necessidade, de fato, da gente estar de fora da operação, vendo possibilidades, vendo onde a gente consegue agir de forma melhor. Novas lideranças Isso, também. então, a gente, pela primeira vez, a gente está conseguindo. Eu brinquei que anteontem, na sala nova, que depois da consultoria a gente tem uma sala nova agora, de reuniões. Nessa sala nova, eu brinquei e falei assim, Felipe, eu não fui no ginásio hoje. Eu sentei no escritório e fiquei realmente na prática ali, e aí surgiram o que a gente faz de ação de campanha de férias, como é que a gente consegue trazer esse cliente que ele está de fora, voltar depois das férias de fato para converter. Então isso tudo só saiu porque eu estava ali. Então se eu tivesse de repente na prática, eu não estaria conseguindo com ele decidir uma ação que só a gente pode ter.
Então, assim, a consultoria veio para poder agregar e facilitar esse processo. Uma decisão estratégica, né? Que só a gente. Ali, só vocês poderiam tomar. Acho bacana, porque veio agora na minha mente o evento do Conecta Clube, que vocês foram lá, vocês ficaram um pouquinho, aí vocês falaram, não, gente, tem que ir embora, porque os dois não dá pra ficar, tem que voltar. Pô, mas ficou assim, quis ficar até o final, né? Porque a gente tinha um compromisso, mas o que a gente pôde ali aproveitar, cara, foi sensacional, foi muito bacana. A tua apresentação com o coelhinho, com a corrida do leão aí, foi muito bacana, muito legal. E é porque a gente não podia ficar, senão a gente tinha ficado com certeza até o final. E a gente quer participar dos próximos, sem dúvida. Com certeza. Assim, eu pontuei isso porque eu vejo que essa questão de, caramba, correria, a empresa não roda sem mim, eu tenho que ficar lá full time. Por muitas das vezes é uma questão que precisa ser desenvolvida. O dono, ele precisa estar, por muitas das vezes, até ausente do negócio para poder ver outras possibilidades. Às vezes você precisa viajar porque tem um curso, um treinamento, ou é uma estratégia que precisa ser desenhada e que os dois vão precisar estar ali presentes. Hoje vocês estão aqui no podcast, o negócio está lá acontecendo. É bacana ver essa evolução da consultoria, é claro, com vocês, porque falo que consultoria nenhuma faz milagre. O Alex está lá, eu sempre pergunto como é que tá, Alex, o projeto está rodando. Mas ele, por mais conhecimento que tenha, ele não faz milagre porque precisa que os donos estejam engajados. E se a gente está tendo esse resultado, é porque é uma troca. A gente brinca que trazendo para a nossa realidade é igual. Então, o aluno ele chega com uma vontade de emagrecer, de fortalecer. Por mais que ele esteja comigo uma hora ali, se ele não se colocar também na função dele... As outras 20 dele ficou uma hora com a gente lá. Das outras 23 horas a gente não sabe o que ele está fazendo. Então, é uma relação. Se o Alex fica lá com a gente uma vez na semana, os outros 4 quando ele vai embora, a gente não coloca em prática aquilo que ele... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, exatamente. E aí tem uma coisa interessante que eu queria entrar também, que tem a consultoria, mas também tem o resultado, apesar da gente estar no processo ainda. Eu queria que o Felipe falasse um pouco assim, existe algum indicador já de resultado? Olha, o que eu identifiquei já que deu, funcionou? Até na questão dos números ali de alunos ativos e tudo mais, se você falasse um pouco disso. Sem dúvida. Além da gente ter conseguido... Tinha uma barreira, né, pra gente alcançar. Tinha uma barreira. Além dos números, né, que conseguiram, a gente já está conseguindo alcançar e ultrapassar aquilo que era antes da consultoria. Também tem as divisões de cargos, que a gente ainda não tinha esse domínio de como fazer, de liderança. Hoje a gente pontuou todos os coordenadores, a gerência geral, conseguiu colocar cada um certinho no seu devido lugar. As pessoas, né, que estão abaixo deles hoje conseguem estar identificando eles ali como referência. Isso a consultoria trouxe todo esse amparato ali, toda essa logística para a gente poder estar evoluindo e melhorando. E quanto aos números, a gente tem um objetivo maior, mas a gente está chegando, né, Alex? A gente já está conseguindo superar o que antes da consultoria, como eu falei, que é muito importante. E a gente tem um objetivo bem bacana que a gente vai comemorar com certeza. Será que até o final do ano? Uma questão mais de você colocar isso em prática de uma forma que tem que ser duradoura. Ela não pode ser imposta e durar pouco tempo, né? Então eu prefiro que seja um resultado a médio e longo prazo, mas ele permaneça, do que uma mudança agora e no mês que vem, daqui a 3 meses, aquilo não estiver tem que ser uma coisa estruturada, não adianta. Então a gente está vendo que a mudança de mentalidade da equipe, ela está começando a acontecer. Então, em pequenas atitudes, isso é minha função? Isso não é? Mas isso aqui eu falo para quem? Para quem eu pergunto? Paola, é melhor te perguntar isso para quem? E não posso mais mandar isso para você, eu tenho que mandar para uma outra pessoa. Então, querendo ou não, isso já começou. Então, a gente está vendo que está nascendo, está brotando, né? E aí a nossa intenção é que isso aumente. O grande desafio, no geral, em qualquer consultoria, é a questão das pessoas. Você vê, pode mudar, falar gestão financeira, gestão contábil. Se você conseguir engajar o time para fazer o projeto acontecer, o projeto acontece. E assim como vocês, como donos, engajaram, a gente tem que trabalhar também a equipe. A equipe tem que participar, porque por muitas vezes eles estão na ponta, eles estão ali com o cliente de vocês, no dia a dia, e que fazem acontecer. Né, Alex? E a Paola também falou uma frase aí muito interessante, que é a permanência, né? A continuidade da coisa. E tem um equívoco muito grande na construção de lideranças, que é aquela famosa frase, foco no resultado. Então todo mundo se preocupa somente com o resultado e não se preocupa com as pessoas, justamente. E aí tem duas palavrinhas que as lideranças acabam passando despercebido, que é consistência e permanência. A consistência são vocês, através da consultoria, criarem fluxos e processos sólidos
para que essa permanência do resultado seja, né, duradoura. Sim. É o que eu costumo falar. A verdadeira liderança, ela não cuida dos resultados. A verdadeira liderança, ela cuida de pessoas. E pessoas cuidam de resultados. Perfeito. Bom, o papo tá incrível e eu queria também ouvir de vocês um pouco de futuro agora. Como vocês enxergam a empresa de vocês daqui uns 3, 5 anos? Quais são as próximas etapas? Quero saber, como contador, eu tô curioso. Pode ficar à vontade. Então, como eu acabei de falar, a questão realmente, pela primeira vez, a gente começou a brotar uma vontade de a gente pegar o CF Studio e transformar isso realmente... Na verdade, uma segurança, né? Vontade a gente sempre teve, mas começou a partir de uma segurança. Nunca... Vamos fazer, mas será? A gente não tem isso formado, isso aqui não acontece, esse processo falta aqui, a gente ainda tem uma falha aqui. E aí agora a gente está vendo pela primeira vez assim, tá dando certo. E aí, vamos colocar isso em prática? Agora depende da gente. Acho que está tudo juntando. Tanto a questão do mercado, de estar pedindo também essa questão de personalização, né, da atividade, da modalidade de atividade física, musculação em si, quanto também, como eu falei, a segurança, né, com o que a gente está tendo aí de vocês conosco também. O mundo fitness, né, o mundo wellness, que são, no caso, fitness performance, wellness, qualidade de vida, ele está num processo de expansão muito grande. A gente nunca teve tantas academias abrindo, né? Então a gente tem diversos formatos, cada hora em uma esquina inaugura uma academia, inaugura outra academia, vindo franquias de fora. E aí a pergunta que eu até recebi semana passada foi: Paola, e como é que você reage em relação a isso? E aí, numa palestra que eu assisti há muitos anos atrás, eu tenho uma teoria que a gente pensa muito, que fez muito sentido pra gente, que é a teoria do peixe piloto. Você já ouviu falar a teoria do peixe piloto? Então, preste atenção na teoria do peixe piloto. O peixe piloto é aquele peixinho que fica na boca do tubarão. Ele gruda na boca do tubarão. E quando o tubarão ele vai, né, se alimentar, ele não consegue ingerir tudo. Então, o peixe piloto fica ali, o que sobra ele vai lá e se alimenta. Mas, Paola, como é que você traz isso para o CEF? O CEF ele entra justamente no gargalo das academias convencionais. O nosso cliente, ele quer ser cuidado, ele quer atenção, ele quer ser chamado pelo nome, ele quer estar num ambiente acolhedor, familiar, porque a academia é para toda a família. E então, esse cliente não é um cliente que ele está procurando status, relacionamento, sem julgamento tá de vestimenta, roupa, então, assim, tênis. É o perfil do nosso cliente. Então, quanto mais academias estão inaugurando, estão vindo, pra gente é uma possibilidade de futuro cliente. Legal. Então não é que a gente não tenha medo, porque eu acho que todo mundo, ainda mais do mundo empreendedor. A verdade é que a gente atua meio que na falha, faz parte. Eu entro no gargalo das academias convencionais. Então, assim, aquela academia que está dentro do padrão, a gente vai pegar aquele cliente que não se enquadra naquele padrão. É interessante porque, assim, agora, tirando o papo de contador como uma pessoa que vai numa academia tradicional, é diferente mesmo, porque você vê, por muitas das vezes, você tá ali fazendo o exercício errado, ninguém fala nada, um monte de gente malhando errado, fica por isso mesmo. E quando eu fui lá com vocês, você vê realmente um cuidado que não é comum isso. E aí eu falei, caramba, que bacana, tá explicando. E eu fiquei olhando o Felipe explicando um aluno ali o exercício, e eu falei, cara, eu faço exercício errado aí um tempo. E uma coisa muito importante, Douglas, quando você fala em expansão, o formato de estúdio, né, no caso a gente trabalha com um professor atendendo até 4 alunos por hora, é um formato que já existe hoje. Quando a gente começou há 15 anos atrás ali na região de Vila Roqueira, realmente não tinha. Hoje a gente tem no Rio de Janeiro, no Brasil de forma geral, o estúdio também se fortalecendo, vindo vários estúdios, né? E qual é a diferença específica também do CEF? Eu pergunto isso inclusive para o meu time, para os colaboradores. Não é o equipamento, não é a estrutura de parede, né? A parte realmente... Infraestrutura não é, são as pessoas. Mas como assim, Paola, as pessoas? Inclusive na hora do processo de recrutar esse colaborador. Eu tenho muito cuidado, 90% da minha equipe está comigo há mais de 5 anos. Então eles entraram no processo de estagiários, se formaram lá dentro, se encontraram na questão realmente de fazer, o propósito deles como profissional se encaixa no propósito do CEF. Legal. E eles se encontram ali. Eu tenho um de 12, um de 15, 13, 10, 12. Então, são pessoas que estão lá há muito tempo. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque os estúdios também que acontecem hoje, tem muitos lugares que não tem tantos profissionais dentro do horário. Então, as academias muitas das vezes colocam um profissional e o restante trabalha num formato de estagiários. A gente tem esse cuidado em colocar os estagiários num número reduzido e a maior parte ser profissional, né? E entender que esse estagiário está ali para aprender
e dar o máximo para eles de bagagem para quando eles estiverem formados, eles entenderem aquilo ali. Então, isso é bem legal porque a gente vê um estagiário, hoje a nossa coordenadora da musculação, ela foi minha cliente, ela foi minha aluna e ela sentia a dor porque ela tinha um problema postural grave e aí ela começou a treinar conosco. Na hora de decidir a profissão, ela optou pela educação física, veio ser nossa estagiária, foi a nossa melhor estagiária, se formou, virou a nossa melhor professora e agora a gente oficializou convidando ela para ser coordenadora da musculação. Então, ela sabe que aquela massagem do cliente, aquela fase final do treino, aquele momento de relaxamento, então ela sabe a importância de estar ali e não de só executar um protocolo, porque ela sabe como é bom no final do treino receber aquele cuidado, aquela atenção. Então lá todo mundo é chamado pelo seu nome. Então, desde a entrada da academia ao final do seu treino, você é o Douglas, você é o Sandro, e isso tudo facilita bastante. Posso aproveitar aqui e fazer um convite? Quero convidar a equipe Conta Clube, inclusive, para tirar o blazer e o terno e um dia irem lá treinar conosco e sentir. Rai, já te chamei várias vezes, hein, Rai? Dia de treinamento. Então a gente o convite já está feito, agora só depende de vocês. A gente que quase todo dia treina vocês, agora vocês vão treinar. É isso aí. Precisa. Mas eu acho que é uma brincadeira, e é óbvio que é um convite verdadeiro, mas o cliente ele só consegue de fato ter noção do o que o CEF entrega fazendo. Porque quando você chega ali, muitas pessoas perguntam, Paola, o que é um treinamento para um idoso? Né? E aí, um treinamento para o idoso é um treinamento. E vai ter o mesmo exercício, vai estar o mesmo planejamento, vai estar o mesmo material. Agora, como isso vai ser colocado em prática? E a primeira coisa que um idoso está procurando, ele está procurando autonomia, ele quer independência dele. Então ele está sendo tratado ali sem nenhuma pena, sem nenhuma... Ele tem as limitações que a gente também quer ter quando a gente tiver 90 anos. Então esse cuidado de ser de uma forma personalizada com cada um e dentro de um ambiente que hoje é muito legal, que a gente tem famílias inteiras. Então eu tenho marido e mulher chegando, eu tenho os filhos na natação, todo mundo procurando uma logística que facilite isso. Então fica aí um recado para vocês. Isso faz total diferença, né? E se vocês pudessem dar um conselho para quem está iniciando um negócio, para quem está começando, em virtude do que vocês passaram, o que vocês poderiam falar para quem está começando agora? Rapaz, difícil, né? Eu tenho uma resposta que tudo nosso, tanto quanto casal, quanto empreendedor, foi sempre colocar a mão onde a gente alcança. Então, de uma forma pode ser a mais amadora inicialmente, mas tudo era muito planejado. Então, isso aqui vai ser quanto, como é que a gente calcula para isso, e o que isso vai acarretar, o que a gente pode trazer de coisas, de benefícios, isso aqui que pode dar problemas. Então, eu acho que hoje como o CEF ele surgiu de uma pesquisa, então já facilitou muita coisa, seria de fato você entender do seu negócio. Porque eu vejo que hoje... Parcerias, isso, para agregar. E uma das coisas que eu escuto muito na parte realmente de cultura, porque eu hoje fico à frente da cultura da empresa, é entender que eu me cobrava muito, por exemplo, de eu não estar à frente da parte operacional. Ou de eu não entender da parte contábil, da parte financeira, da parte burocrática. E aí eu comecei a entender que assim... eu preciso, já que eu não entendo, trazer para perto de mim pessoas que saibam. Então, se eu não tenho aquela parte, sendo um forte meu, eu vou trazer pessoas para mim que vão me ofertar isso. Legal. Por isso que foi uma parceria que a gente agregou da Conta Clube, porque era uma coisa que a gente tinha de fragilidade, acabou agregando. É importante você, dentro de qualquer negócio, seja sociedade, equipe, você trazer pessoas, como você falou, né, que venham te complementar. Porque, por exemplo, a minha especialidade é a área financeira. Se eu chamar uma outra pessoa financeira, não vai me complementar tanto. Então, eu tenho que chamar uma outra pessoa que, por exemplo, o Alex de RH, que vai contribuir mais do que eu. Muitas das vezes eu falo, Alex, essa área é sua, você domina muito mais do que eu. E não é vergonha nenhuma nisso como dono falar. Muito pelo contrário, porque eu vejo nele, e não só nele, como em outros profissionais, atividade, o conhecimento numa área técnica que não é a minha especialidade. Porque dentro da contabilidade, assim como na educação física, você tem várias especialidades. E aí cada uma na sua. E a gente tem muita troca. Eu aprendo com várias pessoas da minha equipe, assim como eu consigo ensinar. Então achei muito bacana essa experiência.
E eu queria também que vocês deixassem os contatos de vocês, para rede social, para a galera que quiser seguir vocês. Posso só voltar na pergunta que o Alex fez agora, em relação à questão de dar um conselho? Eu acho que tem uma questão, um resuminho aí, que é você saber lidar com pessoas. Quem pretende hoje empreender, gerir alguma coisa, tem que desenvolver essa questão de lidar com pessoas. É uma coisa que eu estou ainda desenvolvendo bastante também. Legal. Cada dia é um dia novo, uma novidade, uma coisa que aparece, né, Alex? Você que está junto conosco lá, você vê o nosso dia a dia. Porque contando assim, parece que tudo está maravilhoso, todos os dias as coisas são positivas e que não existem problemas. Pessoal que fica olhando o Instagram aí, fica olhando tudo lindo, maravilhoso lá. O legal é você entender que aquilo ali, uma frase que eu ouvi essa semana, o seu dia está ruim ou foram apenas 5 minutos que você transformou aquilo num dia ruim. E às vezes você tem um problema que aconteceu na manhã e como você vai lidar com ele para que aquilo não perdure durante o dia inteiro. Então, quando ele fala de você entender e se relacionar com pessoas, é isso. Então, eu tive um problema com você, Douglas. Mas no restante do dia inteiro eu vou ter relacionamento com o Alex e com o Felipe. Então, eu tenho que trabalhar isso para que isso não chegue, não influencie no meu relacionamento. Você se decepcionou com um, só que tem outros 19, 20, 30 ali para você... Que a gente fala muito da porta, né? Fechar demais a porta, você perde a oportunidade. Sim, o que você tem que fazer é mediar, ver, né? Achar o equilíbrio da coisa. Essa inteligência emocional aí é uma arte. Não, e tem que ser praticada diariamente. É porque tem gente que fala, eu vou empreender porque eu não aguento mais ter que lidar com pessoas. E muito pelo contrário. Esquece, vai. Na hora que você for empreender, é aí que tu vai ter que lidar com pessoas, seja com equipe, seja com fornecedor, seja com a contabilidade. E muitas das vezes abdicar da sua vontade. Sim. Eu acho que a gente tem essa função de... Eu projeto alguma coisa e aí ele dá o ok. Ok, maravilha. E quando ele não dá o ok? Então eu também tenho que ter essa habilidade, essa maturidade emocional de falar assim, poxa, ele não deu porque não dá. Então eu também não posso levar isso à frente como se fosse um problema. Não deu porque tem uma situação para não acontecer. E aí isso daí é uma grande... Refaz os planos e tenta colocar de outra forma, mas tem para acontecer. É um grande desafio, mas a gente vai levando. Bem, pessoal, obrigado novamente. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho das redes sociais, como é que faz para contactar vocês, para a galera... eu sei que a gente tem que ir lá fazer o treinamento com vocês. Vamos cobrar, a gente vai cobrar. Tá gravado, tá gravado. O próximo vídeo a gente vai estar fazendo com eles lá no céu. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco como é que faz para os clientes da Conta Clube entrar em contato com vocês e saber um pouco mais do negócio de vocês. Hoje, Douglas, a gente tem 2 redes sociais, são 2 empresas distintas, o CEF Studio, que é @CEF com S, SEF, e Studio com S também, que é a parte realmente da academia, né? E o CEF Ginástica, que é a parte específica da ginástica artística, a logo é rosa, então é muito fácil de você encontrar. Então você, cliente da Conta Clube, que está desejando encontrar, mande uma mensagem e fala que veio da Conta Clube, porque vamos ter o quê? Já a gente vai trazer novidades aí boas com a parceria da Conta Clube. Se tiver indicação deles, a gente vai vir com uma surpresa aí para vocês. Muito bom. Essa contabilidade é diferenciada mesmo. Além de ofertar contabilidade, faz parceria com o estúdio aí para os clientes. Imagina um clube de vantagens aí surgindo, olha que beleza. É engraçado você falar, a gente está concluindo, mas Conta Clube, o nome é Conta de Contabilidade, o clube, a ideia é clube de benefícios. Sim, então, toda vez que eu entrava um cliente, eu via, poxa, eu posso ofertar muito mais do que contabilidade, seja gestão financeira, seja gestão de pessoas, RH, e não só isso, o que os meus clientes têm de conhecimento que eu posso agregar para outros clientes. Então, por exemplo, com vocês, levar saúde para outros clientes meus através de uma parceria, um diferencial, pra gente também faz todo sentido. Vai ser um prazer. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A gente agradece. Gente, então se você gostou do nosso podcast, curte aqui, compartilha, manda para aquele amigo empresário que está na dúvida qual contabilidade escolher, você vira aí um caso concreto, dentre diversos que a gente tem. E é isso, pensou em contabilidade, não se esqueça, é Conta Clube na cabeça. Obrigado.